Pessoal, bom dia. Voltando para a segunda parte da nossa aula, aqui sobre a importância da campanha de sondagem para barragens, falando diretamente aqui pelo Clube de Engenharia de Juiz de Fora, da qual eu participo há mais de 10 anos, da minha cidade querida, e vou retomando aqui a segunda parte da nossa aula sobre barragens e sondagens. Com os colegas aqui também presentes, né? O César, que inclusive foi meu colega de faculdade de engenharia e tendo a chance de ser meu professor na pós-graduação em engenharia ambiental, da qual fiz com muito orgulho, simplesmente pelo convite dele. Se ele não me convidou com carinho que ele me convidou, jamais faria a pós. E hoje sou muito feliz de ter feito e aplico ela com muito orgulho no meu trabalho, no meu dia a dia. Porque a engenharia ambiental também é uma coisa de extrema importância. Um abraço para você, César. Seguindo então a nossa apresentação, isso é só apenas um exemplo para mostrar o que é a grandeza da natureza. Eu fico brincando em todos os relatórios que eu faço e aprendi isso com um grande amigo também, que é um geotécnico que eu acompanho já há quase 35 anos e aprendi muito com ele. Nos relatórios dele ele colocava assim, que essas montanhas são devidas a formações de movimentos tectônicos e pirogenéticos ascensionais da era do pré-cambriano. Quando a gente se depara numa maravilha da natureza dessa, você consegue inclusive observar a geologia externa vendo a formação das dobras dessa rocha. Quer dizer, como a natureza interage com essa força e essa violência, conseguindo fazer essas dobras de magma que se solidificam, fazendo essa maravilha que é a natureza. Então, seguindo em frente, isso aqui, essa foto mostra, após a execução das sondagens que a gente viu nos slides anteriores, a gente acaba definindo o que a gente chama de perfil geológico, geologia, geotécnico, dureza de solo, com as condições de contorno que a gente lança nos sistemas de estudos por elementos finitos, que existem inúmeros no mercado, o que nos permite calcular o fator de segurança dos taludes no momento em que ele se encontra. Então, esse aqui, por exemplo, pegando aquelas caixas de sondagem do slide anterior, lançando as camadas de solo residual maduro, solo residual jovem, solo alterado, rocha extremamente alterada e rocha sã. A gente consegue calcular o fator de segurança desse talude através de processos e métodos onde eu defino critérios pelos métodos Bishop, Jambu e Morgan Priston, entre outros. Para a determinação do número de furos de sondagem a serem executados, o engenheiro civil geotécnico deve inicialmente definir o tipo de serviço a ser executado. Se é uma contenção, se é a escolha de um barramento, se é um tratamento de fundação de barragem. Escolher o tipo de fundação adequado àquela situação a ser construída e edificada. A pesquisar determinado vazamento em alguma região, a condição de equilíbrio ecológico. A gente consegue fazer a sondagem e determinar onde está a pluma de vazamento que possa vir causar algum dano ambiental e buscar correlacionar os resultados obtidos através de determinada campanha para conjugar as prescrições normativas e instruções de procedimentos vigentes na atual legislação do Brasil. Exemplos são se os serviços forem pesquisas referentes a fundações de edifícios, nós temos a norma brasileira regulamentadora 8036 de 1983, que diz sobre programação de sondagem de simples reconhecimento nos solos para fundações de edifícios, que preconiza os diversos parâmetros a serem seguidos.
Caso os serviços sejam relativos à estabilização de taludes e encostas, pode-se encontrar diretrizes normativas na norma NBR 11.682 de 2009, que fala sobre estabilidade de encostas e casos os serviços sejam relativos a obras de infraestrutura em estradas e ou loteamentos, devemos adotar as indicações das instruções do IPR 726, Diretrizes Básicas para a Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, Escopos Básicos e Instruções de Serviço, ou o ISF 207, Instruções de Serviços Ferroviários, que tratam dos estudos geotécnicos, ambas normativas do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, conhecido como DENIT. Nessa figura aqui é só um exemplo de depois que a gente faz a campanha de sondagem daquele talude que eu mostrei para vocês, de uma ombreira de um talude, eu preciso fazer um tratamento prévio de contenção para ancorar essa minha barragem, ou para proteger que o talude não caia determinada resíduo ou rocha dentro do meu lago de geração, meu lago onde vai conduzir a água para os mecanismos de geradores. Eu tenho aqui um exemplo de um perfil geológico geotécnico elaborado após os resultados do furo de sondagem. Como resumo das prescrições, pode-se adotar os seguintes critérios. Várias propostas foram apresentadas sobre concepção de uma investigação ideal. Todos os autores concordam que o processo de investigação deve ser conduzido de uma forma iterativa, conforme Cleito sugeriu em 1996, e sugerem que a investigação geotécnica ideal deve seguir uma sequência de mais ou menos 11 etapas, que a gente vai ver a seguir. E quais são essas etapas? A primeira coisa que a gente deve fazer, quando vai fazer uma sondagem, é estudar preliminarmente no escritório ou pesquisa de fatos ocorridos pela comunidade local, por investigação, por perguntas. A gente vai no escritório e dá uma olhada no Google Earth, nos mapas cartográficos e consegue sentir a formação da morfologia local. Na segunda parte, a gente interpreta por fotografia aérea, que hoje está sendo ultrapassado, porque hoje você tem o Google Earth, você entra, você enxerga tudo por cima. Em 2D, em 3D, você consegue medir, consegue ter até planiotimetria. Quer dizer, a modernização chegou para facilitar a nossa vida. Na sequência que a gente faz essa interpretação dessas fotografias aéreas, ou até mesmo com a utilização de drones, que todo mundo tem um drone hoje, a gente vai fazer para partir para um mapeamento detalhado da superfície da área que a gente quer estudar, da barragem que a gente quer estudar. E o quarto passo seria a exploração preliminar de subsuperfície. A gente dá uma olhada o que tem embaixo da superfície, dá uma cavadinha, dá uma analisada, enxerga na natureza o que alguma erosão, o que está acontecendo, qual a camada que está embaixo, se tem surgência de água ou não, a gente vai lá e sente o solo. E um quinto passo seria a classificação do solo pela descrição e por ensaio simples. Você vai lá, como brincava o meu professor Vulgo Fonfon, que me deu aula de mecânica dos solos 1, ele falou, vai lá e sente o solo, o gosto do solo. Você tem que ir lá pôr o dedo, cavar o solo, né? Descrever o solo, enxergar a cor do solo, o cheiro do solo. E em sétimo passo, o mapeamento físico, utilizando até mesmo ensaios laboratório. Onde você vai pegar o solo, extrair da natureza e vai levar para o laboratório para caracterizar e ter a segurança dos parâmetros do peso específico do solo, do ângulo, da coesão do solo, do ângulo interno das partículas. E com isso você parte para o oitavo passo, que é avaliar todos esses dados que você coletou anteriormente, para você poder tomar uma decisão assertiva do que você vai fazer com relação à escolha do seu projeto geotécnico. E aí sim, no nono passo, você passa a obter a avaliação do seu projeto geotécnico.
Com experiência e observação de campo, inclusive, você elabora o projeto. E com aquela experiência que você observou junto ao campo, com uma solução de bom senso que dê resultado. Não sejamos levianos em propor soluções nem inexequíveis ou inseguras ou inaptas para determinados locais, que possam vir inclusive a cair por erro de projeto, o que infelizmente ocorre até hoje nas mais renomadas instituições, por falhas simples de conceitos básicos. E por final, o 11º passo, a conexão entre o engenheiro geotécnico e a sua equipe multidisciplinar no campo, não só durante a construção, como na execução da obra e do próprio projeto. Mais uma vez, mostrando a importância de entender o perfil geológico geotécnico para você garantir a segurança de qualquer análise que você faça, sabendo exatamente o que, quando e onde você tem que tomar uma decisão de segurança para a funcionabilidade da obra. E não simplesmente chutar uma solução. Faz qualquer coisa aí que dá. Entender o raio-x, a radiografia 3D colorida, do mal que você sofre, da pedra nos rins que você está tendo, ou aonde você vai fazer a sua obra, estanque e segura, é importantíssimo para uma barragem, ou para entendimento do contexto geral da sua obra. Em contraste, nosso amigo Dowding, em 1979, sugeriu que o processo de investigação deve ser considerado em termos de apenas 3 etapas a saber. Ele pega aquelas 11 etapas e sugere só 3. Primeiro, rever as informações disponíveis em reconhecimento da superfície do campo, realizar um mapeamento detalhado da subsuperfície, sondagens preliminares, sempre importantes, ensaios de laboratórios iniciais e análises preliminares. E, finalmente, em terceiro plano, realizar as sondagens para recuperar amostras mais especializadas, levantamentos geofísicos complementares à extração das amostras e ensaios em escavações, seja elas em galerias horizontais, poços de inspeção que você chega lá embaixo e colhe o solo, e sondagens adicionais e ensaios de laboratório. E aqui eu tenho um fluxograma básico do como é que a gente faz, desde o entendimento das necessidades que o cliente precisa para o seu projeto e requerimentos e critérios para elaborar o projeto executivo. A gente identifica a proposta com objetivos da caracterização da área que a gente está estudando. A gente obtém e analisa informações existentes dessa área e a gente começa a desenvolver um modelo conceitual para a área no âmbito que eu sempre estou repetindo aqui, geológico, geologia, camada, substrato, geotecnia, dureza das camadas. E passa a desenvolver programa de investigações para áreas específicas, mapeando o nosso escopo de trabalho. Isso é um processo interativo que segue em frente, analisando todos os dados das suas propriedades físicas, dos fluidos e do solo e da rocha, estudando a parte de solo, residual maduro, residual jovem, e a parte de rocha, rocha alterada, rocha mole, rocha dura, rocha sã. E segue com os dados e o modelo conceitual básico para a caracterização completa da solução. Se a gente termina a conclusão da caracterização, acabou o assunto. Se não, a gente volta de novo indicando a mudança de escopo que a gente vai
prevê naquele projeto. E se houver mudança de escopo, se for sim, a gente modifica o programa de investigação na área, como requerido, fazendo novas sondagens, novas análises. E se não, a gente volta analisando as propriedades físicas novamente, voltando no fluxograma. Já com relação a falando de materiais que a gente estuda das barragens, a gente vai falar sempre em materiais, classificando materiais, dividindo basicamente em rochas e solos. Por isso que eu falo que a camada do solo da Terra, onde a gente pisa é solo, alteração e rocha. Devido à ação do intemperismo, acaba fazendo essa alteração. E lembrando só um conceito básico da mecânica das rochas e da mecânica dos solos, que as rochas basicamente se dividem em rochas duras e rochas moles. E rochas de formação estruturalmente complexa, que são as rochas metamórficas, que você é difícil identificar a formação dela, de onde ela veio, para onde ela vai. E a mesma coisa acontece com os solos, que solos eu vou ter, então, trabalho com solos saturados e não saturados. Lembrando que o solo saturado sempre vai ter um risco maior, uma preocupação maior a nível de estabilidade. E o solo saturado, que é o solo molhado, que é mais pesado, o peso específico dele é mais pesado, ele pode se dividir em solos argilosos ou solos siltosos e arenosos, com areias finas. E também pode ter um solo saturado, onde ocorre a fluidificação do solo através dos conhecidos debris flow e grãos grossos que podem simplesmente caminhar como se fossem líquidos, desde que não confinados em determinada região. São os escorregamentos debris, conhecidos como debris flow. E os solos não saturados podem ser também confundidos com os debris flows e grãos grossos, e não saturados verdadeiramente colapsíveis, que entram em colapso, que é os LOIs, e outros solos do tipo residuais. Então, esses são os tipos de materiais considerados na caracterização geotécnica. Aqui, voltando um pouco, pensando em obras de fundações, no caso de edifício, como poderia também, eventualmente, utilizar a regrinha para a fundação, eventualmente, de uma barragem, bastando ter o bom senso da nossa engenharia. Nós somos capazes de definir aquilo que a gente pretende. Temos que ter coragem e assertividade. E, na dúvida, recorrer aos mais experientes. Não ter vergonha. Para obras de fundações, análise em função do terreno de área conhecida, sendo que a área conhecida é a área de projeção da edificação em metros quadrados. Se a área é menor ou igual a 1.200 metros quadrados, deve-se executar pelo menos um furo de sondagem a cada 200 metros quadrados de área. Então, se a minha área do meu terreno, do meu local de estudo, tem 1.200 metros quadrados, eu vou fazer um furo para cada 200 metros quadrados. Se a área de estudo minha está compreendida entre 1.200 a 2.400 metros quadrados, deve-se, além da gente fazer um furo para cada 200 metros quadrados, executar um furo para cada 400 metros quadrados que excederem os primeiros 1.200 metros quadrados. E se ainda assim a área for maior que 2.400 metros quadrados, a gente deve estabelecer um plano específico de sondagem conforme o projeto ou análise nossa do poder da nossa caneta, porque nós seremos o projetista. E o projetista, certo ou errado, de preferência de maneira certa, faz aquilo que ele acha correto, ou aquilo que ele aprendeu definitivamente na escola, se é que aprendeu alguma coisa. Acima de 2.400 metros quadrados, de toda forma, o número mínimo de furos nunca deverá ser menor que 2 furos para uma área inferior a 200 metros quadrados e 3 furos para uma área entre 200 e 400 metros quadrados. Acima dos 2.400 metros quadrados. Isso é uma regra que está estabelecida, escrita na norma, que a gente deve seguir. Orientação
orientativa e com bom senso. Nosso bom senso também vale para a norma. Para os casos em que não houver ainda a possibilidade de análise da planta do edifício ou a mensuração do valor da área, que você não consegue calcular porque está cheio de árvore, porque você não tem um drone, você não tem uma topografia poligonal, você não tem um nada, o número de sondagens deve ser fixado de forma que a distância máxima entre os furos seja pelo menos de 100 metros do furo do outro, com um número mínimo de pelo menos 3 furos para aquela determinada área. Então, uma área sempre tem que ter um furo na frente, um atrás e um no meio. De preferência, não lineares. Em relação à locação dos furos, a norma preconiza que, caso estejam disponíveis os projetos estruturais e as referidas plantas de carga dos pilares, as sondagens deverão ser executadas baseando-se na localização dos elementos com maior carregamento, caso os estudos geotécnicos sejam executados em fase preliminar, onde o projeto não está disponível, ou ainda em fase de estudo de viabilidade e ou planejamento do empreendimento, os furos deverão ser distribuídos igualmente em toda a área do terreno. A norma ressalta ainda que quando o número de furos for superior a 3, esses não deverão estar dispostos no mesmo alinhamento, conforme eu já tinha dito. Os furos devem ser intercalados. Então, aqui uma figura para ser orientativa e explicativa. É o exemplo de distribuição dos furos de sondagem. Você tem um terreno aqui de 7 por 25. Você faz um furo na frente e um furo do outro lado. Não no mesmo alinhamento. Se você tem um terreno de 10 metros por 30, você faz um furo na frente, um aqui fora do alinhamento, um lá do outro lado. Se você tem um terreno com 20 por 30, você faz um furo tipo pé de galinha, um na frente, um atrás, um bem envezado do lado. Se você tem um terreno que tem 20 por 40, você faz um dado de 5, você faz 2 furos na frente, um no meio e 2 furos atrás. Sempre, nunca no mesmo alinhamento. Outra coisa interessante que pode causar um desconforto muito grande, e eu já vi vários prédios caírem por causa disso, e vocês acreditam também que sim. Quando eu faço uma sondagem à percussão, como já dito anteriormente na aula passada, eu chego num topo rochoso, ela para no impenetrável, e de repente eu faço logo um furo do lado. Eu chego também no impenetrável, ela não avança pela trepanação, pela batida, não, ela para. E a outra sondagem para do lado. A interpretação errônea que a gente pode fazer, naturalmente fazer, que a gente não interpreta que isso aqui é um bloco de rocha. O projetista pode interpretar, que nem naquele caso que eu mostrei anteriormente, que o topo rochoso já está próximo aqui. O que não é uma verdade. E você fatalmente vai descobrir isso aqui de uma maneira mais trágica da sua vida. Quando você estiver construindo o seu prédio, que você fez o primeiro andar, não vai acontecer nada. A fundação está assente no que ele achou ser a rocha. E de repente você fez o segundo andar, ainda tem pouco peso. O que acontece? Na hora que o prédio já estiver no seu acabamento final, ou no seu peso de trabalho quase que final, acontece o que a gente chama de recalque distorcional, em função daquilo que se supõe ser um topo rochoso, na verdade embaixo tem um solo com SPT inferior a 35 golpes, voltando quase que 0, ou 2, ou 3, ou 7, que com a sobrecarga dessa estrutura do pilar no bloco de fundação, ou nas estacas cravadas erroneamente, dando falsa nega em cima desse bloco, ela começa a recalcar de maneira que comecem a aparecer as trincas e as fissuras de tração altamente maléficas ao meu empreendimento, que se não pararem de afundar em relação a um ponto fixo, levam ao prédio ao que a gente chama de colapso estrutural total. O prédio pode inclusive ruir e vir abaixo, como eu vou mostrar numa fotografia na sequência, onde acontecem fenômenos desse tipo. Então esse é o risco da fundação feita erroneamente
sobre um matacão, por erro de sondagem. Isso é um exemplo clássico de uma fotografia que eu tirei de uma obra que eu fui visitar, que nessa foto a gente vê matacões envoltos em solo durante a escavação do subsolo. Imagina o risco de assentamento da base da fundação desse prédio sobre um bloco de matacão desse, caso ele esteja inserido em solo mole. Ocorre erro de interpretação durante a execução da fundação, podendo ser interpretada como solo resistente. Quer dizer, o cara faz a fundação nessa camada, ele interpreta como se fosse solo resistente. Na verdade, ele está abaixo de uma camada mole. Isso dá o que a gente chama da falsa nega, correndo risco no futuro a fundação com a carga total da edificação sofrer recalque distorcional, podendo até mesmo a estrutura da edificação entrar em colapso. Sondagem profundas para casos especiais. É quando temos casos especiais, quando a sondagem é profunda e o nível de entendimento e complexibilidade do assunto envolve mecânica dos solos, geotecnia, cálculo de fundações pesadas e a escolha correta de fundações ao longo dos anos, com a mudança de cargas e edificações no entorno da sua vizinhança, que a gente vai ver no próximo slide. Para quem não conhece esse fenômeno aqui, esse é o fenômeno dos prédios da Orla de Santos. Na maioria dos problemas em fundações reside na ausência de uma campanha de sondagem correta, bem definida e na interpretação da mecânica dos solos, conjugada a um bom projetista de cálculo estrutural que se preferencia e, de preferência, entenda de cálculo e geotecnia. Quer dizer, o cara, além de ser bom na estrutura do prédio, que já é uma dificuldade grande, o cara ser bom no conceito estrutural, concreto armado e peristática, isostática, engastamento dos pilares, vigas, blocos. O cara ainda tem que ser um exímio geotécnico, porque não basta ele garantir a segurança da edificação e abandonar a fundação ou abandonar a encosta que fica do lado do prédio, que ele vai estar sendo imperito, imprudente, negligente. É muito simples. Os edifícios em Santos ficaram a prumo durante décadas. Quer dizer, quando o cara fez o primeiro edifício lá em Santos, a fundação foi direta sobre a areia. Não aconteceu nada com o edifício. Ele não inclinou nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Eles ficaram paradinhos. Por décadas não aconteceu nada. Só que depois, quando começaram a construir os edifícios um do lado do outro, com a construção de edifícios mais baixos ou de massas diferentes, com carga de menos porte, mas também um fenômeno chamado de bulbo de tensões, que é quando a tensão lateral exercida por um edifício afeta o bulbo de tensão da fundação do outro edifício, construído paralelo ao edifício existente, exerce uma tensão por uma força sobre as fundações antigas, pelas quais essas, infelizmente, não foram consideradas. No caso clássico que a gente tem a relatar, e que eu já fui lá visitar e estive presente, do edifício Núncio Ausoni. O edifício desaprumou tanto que as pessoas não conseguiam chegar em casa e abrir a porta. Ou na hora que você ia tomar banho, na hora de abrir o chuveiro, a água, em vez de cair para o ralo, ia no sentido oposto ao ralo no canto da parede. Ou o edifício entortou tanto que o prédio que enxergava o mar, quando o edifício entortou, ele passou a não ver mais o mar. Tamanho desaprumo distorcional causado no edifício Núncio Ausoni. E esse é o fenômeno de bulbo de tensões. Quando eu faço um prédio sozinho, ele tem um bulbo só, não tem interferência com o bulbo do outro prédio. Mas se eu faço um outro prédio de massa maior ou inferior, o bulbo de tensão se sobrepõe ao bulbo lateral, praticamente atraindo um prédio contra o outro. Talvez esse prédio volte ao normal só se construir um outro prédio aqui atrás, equilibrando a pressão e os bulbos de tensões. Então os prédios, à medida que estão iniciando, eles ficam, olha, samba para lá, samba para cá,
Isso gera um desconforto para quem compra um apartamento nesses edifícios. É um transtorno por uma longa vida. É um sacrifício adquirir seu bem. E de repente você chega em casa e não consegue abrir a porta porque o edifício entortou. Ou você vai tomar uma sopa, o prato de sopa, na hora que você põe na mesa, a sopa cai do prato. Porque o edifício é tão torto que você já começa a andar em casa de lado. Ou cai uma bolinha de gude, as bolinhas de gude vão todas para o canto da parede. Ou a caneta que você deixa em cima da mesa, ou o lápis, não para na mesa. Então, já escutei barbaridade dessas histórias. No caso das edificações da cidade de Santos, a maior dificuldade é mapear corretamente o perfil geológico e geotécnico ao longo do litoral e próximo da serra, identificando e mapeando corretamente a presença de argila marinha abaixo da areia, que a areia é consistente desde confinada, mas na hora que comprime a argila marinha é mole, compressível. A areia afunda e recalca o prédio. Que dependendo do tamanho e da carga dos prédios, poderá ter de haver cálculos de deformações e recalques complexos para evitar qualquer tipo de recalque futuro ou controlável ao longo dos anos, que seja economicamente viáveis para a execução da edificação e da fundação, que tornem a mesma segura. Temos muitos outros edifícios que se apoiam em sapatas e não apresentam problemas patológicos. A melhor solução é aquela que concilia segurança, qualidade e economia. Portanto, saber projetar, estudar e definir a escolha correta de uma fundação é uma coisa que, além de uma equipe multidisciplinar muito intensa e boa de engenharia, deve partir de uma campanha de sondagem extremamente bem definida e correta. Mostrando aqui então para vocês que não conhecem, observe esse prédio da frente, está em pé aqui. Observe o prédio de trás aqui. Está vendo que a janela do primeiro andar consegue ver o mar? Segundo, terceiro, quarto, quinto andar, o sexto já não está vendo mais, o sétimo já não está vendo nada, o oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, 13º, já não vê o mar. Tamanho a inclinação de desaprumo que a fundação desse prédio, depois de pronto, aconteceu. Desse edifício aqui no Silmauzoni, em relação ao outro prédio que foi construído do lado. Esse prédio foi desaprumado pelo professor Maffei, que é um grande colega e eu respeito demais e adoro ele. Que deixa aqui meu abraço novamente. E aqui só para vocês terem uma ideia do que eu chamo de perfil geotécnico da Orla de Santos, traçado pelo meu amigo professor Teixeira em 1994. Olha, aqui vocês veem as montanhas de rocha e aqui um mergulho da confusão das argilas que tem lá, dessa camada de areia e a camada de argilas. E aqui o mesmo perfil geotécnico da Orla de Santos, adaptado por Teixeira e por Massad em 2003, que é outro colega Massad. E aqui, em resumo, mais em escala maior, o solo de Santos é tido como o segundo pior solo para se projetar a fundação. Quem vai projetar a fundação em Santos tem que estar bem escolado, não é para qualquer um, não. Não é para amador, não. É o pior solo, é o segundo pior solo de fundação do mundo para se projetar. Pela complexibilidade de fatores envolvidos, em primeiro lugar, apenas o solo da fundação da Cidade do México é pior que da cidade de Santos. E lá ainda tem terremoto. O solo de Santos, em São Paulo, é formado geralmente de 8 a 13 metros, aqui está 8 a 12, 13 metros, de camada de areia medianamente compacta, que dependendo do local onde é feita a campanha de sondagem, na seção da praia, 1 quilômetro para lá, 2 quilômetros para cá, ela está seguida de 20 a 42 metros, varia de 20 a 42 metros, de uma camada chamada argila maria, que é extremamente mole, compressível, tufosa. É mole, compressível. Podendo depois ter outra faixa abaixo dessa argila maria, que aparece às vezes ou não, que é a areia entre a camada argila maria e a camada dura da alteração de rochas.
que as rochas de fundação que não recalcam vão estar a cerca de variação de Santos de 40 a 60 metros de profundidade. Ou seja, imaginem vocês fazer uma fundação, que geralmente é de 12 a 18 metros, fazer ela 60 metros de profundidade, 3 vezes mais. Qual é o custo incorporado na fundação de um edifício desses? Para saber a resistência do solo, é feito um relatório de sondagem mista contendo o Stand Penetration Test, a medida do SPT a cada metro. E na parte de blocos de rocha, a sondagem rotativa corta essa rocha, onde se testemunha e recupera a camada de alteração da rocha ou a própria rocha sã. Retira-se uma amostra de cada camada e guarda na caixinha, que inclusive depois é levada para um laboratório onde se detecta o tipo de material que é ensaiado para obter os parâmetros de dureza com maior precisão para a escolha correta da fundação a ser feita. Há 2 tipos de fundações mais comuns executadas. O que a gente chama de fundação rasa, em que se utilizam sapatas, quando se tem um solo que suporta a carga dos pilares, geralmente para cargas mais leves e prédios menores de que 4 andares. A fundação é rasa. Já a fundação profunda, onde geralmente utilizam estacas cravadas ou até mesmo estacas escavadas com auxílio de lama bentonítica, se tiver abaixo do nível da água, quando o solo é menos resistente ou se tenha o objetivo de não haver recalque, nem diferencial, nem distorcional, de se atingir um nível de fundação mais firme e competente possível, que a gente conhece como rocha. Quando existir o solo com SPT elevado acima de 40 golpes, o solo também é tido como um solo de dureza boa, próximo do impenetrável, e dependendo das cargas de fundação que são envolvidas. Aqui só um exemplo rápido para mostrar que você fez uma construção em areia sobre camada de argila mole. E o predinho lá de Ubatuba recalcou. Esse salvou, voltou a prumo, foi macaqueado, colocado no lugar. Esse teve que ser demolido. Já se tratando, fugindo um pouco de barragem, só mostrando rapidamente para vocês a sondagem para pontes e viadutos, é indicado uma campanha inicial e de preferência conhecer o perfil geológico-técnico de uma ponte ou de um viaduto, se possível executar um furo de sondagem para cada apoio da ponte e viaduto. Porque, por incrível que pareça, o perfil geológico-técnico de um ponto para o outro pode mudar, pelo mergulho da rocha, ou até por um fenômeno da falha geológico-geotécnica. A gente acha que nunca vai pegar, e na hora que você menos espera, você faz uma fundação aqui e ela para em pé, você faz outra fundação, 5 metros de distância ali e ela afunda. Exigir sondagem para obras de responsabilidade, campanhas de sondagem mistas com medida de SPT a cada metro, em solo e rotativas em material, até atingir a rocha santa. Isso aqui é um exemplo de uma ponte, ou poderia ser o exemplo de uma barragem, onde você estuda o entorno do perfil geológico-técnico para definir os tratamentos de fundação que você vai poder fazer em cada camada. Ela é indicada uma campanha inicial e de preferência conhecer o perfil geológico-técnico que é possível executar uma sondagem para cada apoio do viaduto. Dar início com um furo de sondagem para cada encontro, inclusive encontro esquerdo, encontro direito da ponte do viaduto e um furo de sondagem intermediário no meio da obra ou um para cada apoio intermediário. Exigir sondagem para a obra de responsabilidade, campanhas de sondagem mistas com medida de SPT a cada metro em solos e rotativas em matacões até atingir a rocha sã. Esse é o primeiro passo, é fazer a sondagem dos encontros e, de preferência, uma sondagem em cada pilar ou nos locais dos tubulões. Isso aqui é o boletim de sondagem, onde você começa a ver a dureza do solo. Aqui você vai ver no SPT, tá 1 para 15, 4 para 15, quer dizer, bateu uma vez, afundou 15. Bateu 4 golpes, afundou 15, está ficando duro. Bateu 5 golpes, afundou. 5 golpes, afundou. 17 vai estar ficando resistente. Aqui ele fica o SPT acima de 35 golpes, nessa profundidade dessa camada aqui, onde está aqui escrito um solo, consistência ou compacidade medianamente compacto, muito compacto, deu impenetrável, areia fina,
pouco argilosa, vertegada amarela escura. Ele parou a sondagem aqui. Isso do boletim de sondagem estaria os dados geológicos e geotécnicos necessários para a escolha da fundação. Vamos de novo aprender? Geológico, a geologia, classificação da camada. Geotécnico, a dureza, a penetração dos golpes, a martelada do barrilhete que afunda. Das sondagens que a gente executa na barragem ou na obra de arte especial, entre pelo menos 2 furos de sondagem elaborar o perfil geológico técnico. Então, você tem um furo de sondagem do lado esquerdo, um furo de sondagem do lado direito. Você faz o furo e identifica, esse furo de areia geológica eu junto com um daqui. Argila siltosa zerona mole, parei ela aqui. Argila arenosa muito mole, você junta esse ponto aqui com o ponto de SPT de dureza aqui, com a camada, e traça as camadas de solo em função do número equivalente de SPT. Ou seja, a linha cor-de-rosa deu SPT8, eu ligo com SPT8 daqui. A areia continua areia, o SPT aumentou para 12, eu ligo 12 daqui com 12 daqui e traço a minha camada com exatidão, informando e definindo o local exato da base da minha fundação e o tipo de fundação mais indicado para a minha obra do empreendimento em função da presença de lençol freático, aflorando ou profundo nos diversos tipos de materiais. Na identificação das camadas, eu classifico observando o resultado que sai da extração dos testemunhos de sondagem extraídos diretamente do local. Eu posso ter, geralmente, aterro compactado, argila silto, arenosa muito mole, areia argilosa fofa, areia argilosa pouco compacta e argila arenosa dura. E eu passo a ter aqui o peso do solo, a coesão do solo e os ângulos de atrito do meu material. Para aterro, eu tenho gama 18, para argila siltosa, arenosa 14, 16, 18. Já a minha coesão para aterro é 10, a coesão para argila é 3, a argila arenosa fofa tem baixa coesão é 1, e a argilosa pouco compacta, coesão 2, e a argila arenosa dura, a coesão é praticamente uma pedra, 81. E aqui o ângulo de atrito interno e o escorregamento entre as partículas. Se é aterro, o ângulo é 27, se é areia, o ângulo é 21. Se é argila arenosa dura, o ângulo é 30. Se é argila siltosa arenosa muito mole, o ângulo é 15. E assim sucessivamente. Eu tenho tabelado uma ideia para me poder modelar nos meus programas de teoria de elemento finito para calcular ou minha fundação por resistência de ponta ou atrito lateral, ou até mesmo a minha contenção ou o meu eixo de barragem de maneira assertiva, usando os parâmetros médios do solo, sem que eu tenha que confirmá-los em laboratório. Pela própria experiência de visual e de conhecimento de obras que a gente faz pela vida ao longo da nossa jornada nesse planeta Terra. Aqui, por exemplo, um caso de uma barragem, se for o caso, onde você tem um talude, onde você consegue modelar por processos geotécnicos, com programas especiais ou por cálculos existentes, consagrados, o fator de segurança do escorregamento dos encontros, para que se possa definir as ombreiras ou o local correto da execução do primeiro encontro, ou definições até mesmo das cotas finais das fundações da barragem ou das fundações dos tubulões. Então você tem uma camada cor-de-rosa, uma camada verde, uma camada amarela, uma camada azul, que possivelmente pode estar passando na água, e uma camada marrom, onde vai estar a rocha. E você calcula o fator de segurança pela modelagem, e aqui no caso, por elementos finitos, pelas teorias de Bishop, Jambu ou Morgan Price, o fator de segurança que está dando aqui simbolicamente, nesse exercício, está dando um fator de segurança de 1,66, que é um fator de segurança acima de 1,5 aceitável, tanto para a proteção do patrimônio quanto de vidas humanas. Já aqui nessa figura 7, para obras de contenção de encosta, a gente tem a definição do perfil de sondagem e se consegue através de programas especiais que definem o fator de segurança, que geralmente no caso de encosta, para a proteção de patrimônio e vidas humanas é 1,5, para tratamento de contenção da estabilidade de taludes. Tem uma tabela normativa que é conhecida como tabela número 1, que define o fator de segurança adotado para a estabilidade de taludes em função do risco.
Então, quando eu começo a brincar assim, que eu tenho contra danos a vidas humanas, alto, médio e baixo, eu vou e escolho. E nível de segurança contra danos materiais, alto e médio, eu cruzo um e-mail do alto com um e-mail do outro e acho o meu fator de segurança que eu vou trabalhar. Geralmente, eu, como sou muito conservador, eu acabo definindo o fator de segurança da maneira que eu defino que eu quero. Geralmente, eu utilizo 1,5 para obras de responsabilidade. Porque se você não quer ter responsabilidade, você vai para 1,3, vai para 1,2. Mas pense em vidas humanas, que o fator de segurança, no mínimo, deveria ser sempre 1,5 segundo LAM. Investigações geológicas e geotécnicas são definidas pela norma brasileira regulamentadora 11.682 de 2009, na sua seção 6, item 6.2.1. Investigações de campo, métodos diretos, estabelece um número mínimo de 3 furos por seção de sondagem por seção projetada. Então, quando eu for fazer uma seção de sondagem para barragem, para talude, para fundação, pelo menos 3 furos de sondagem por seção projetada. É importantíssimo para vocês não errarem, não caírem em pegadinha de judiciais. A alocação dos furos deve obedecer a um alinhamento definido ao longo da sessão, de maneira a viabilizar a elaboração de um perfil estratigráfico, geológico, geotécnico, com distanciamento igualitário de preferência entre os furos, sempre que for possível. Para obras de infraestrutura em estradas e ou loteamentos, para obras de infraestrutura rodoviárias ou ferroviárias, deve-se basear a quantidade de sondagem a ser executadas na extensão do corte que está sendo realizado. Para construções do empreendimento, segundo as instruções do IPE 726 e do IFS 207 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, pode resumir estas quantidades conforme a tabela abaixo. Quando for corte, até 120 metros, um furo de sondagem. 120 a 200, 2. 200 a 300, 3. 300 a 400, 4. Acima de 400, passa a ter um furo, em vez de ser a cada 100 metros, um furo a cada 150 metros. É a quantidade de furos por extensão do projeto viário, segundo a tabela 2 da norma brasileira regulamentadora. Exemplos de perfis de sondagem para túneis. Só como curiosidade, a importância da campanha de sondagem para túneis também é fundamental para que se possa investigar os lados vulneráveis e as falhas geotécnicas dos túneis, que permitam, durante o projeto e a execução da obra, uma escavação segura, sem desabamento e matar pessoas. Pode fazer uma escavação mais segura. Esse é um exemplo da casinha lá em cima, de um solo residual maduro, um solo residual jovem, de uma rocha alterada, com uma rocha fraturada e com a famosa falha geológico-geotécnica. Onde aqui embaixo, em amarelo, você vai ter que atravessar o seu túnel nessa rocha alterada, que é uma rocha ruim, e uma rocha fraturada. Eu não sei o que é pior, se é a rocha alterada ou a fraturada. Eu tenho certeza, acredito que a fraturada é pior que a alterada. Aí eu vou ter que fazer tratamentos adicionais com chumbadores, injeção de calda de cimento, para me garantir que eu vou fazer uma escavação do túnel de maneira segura, ouvindo camboteando, ouvindo protegendo os arcos que eu vou escavando em segmentos pequenos, de maneira segura, que eu não abra uma longa camada no meu túnel a ponto do teto inteiro desabar em cima dos meus funcionários. Aqui um outro exemplo dessa perfil geológico geotécnico, comparando essa com essa, e o túnel passando embaixo. A mesma coisa aqui em exemplo de falhas geológico geotécnicas identificada por novas campanhas de sondagem. Quer dizer, esse é o efeito piping também que acontece nas barragens, onde com a perda de material você vai crescendo uma caverna interna na sua galeria ou no seu túnel, e a ponto de aparecer um furinho lá em cima da barragem, ou na crista do talude, ou na rodovia, ou na ferrovia, que na hora que sai um furinho pequenininho, que não passa nem um cabo de vassoura, na hora que você vê lá embaixo está um buracão, na hora que tudo afunda e cai, causando um acidente geotécnico, de gravidade ou não, dependendo de se atingir pessoas. Esse é um exemplo de risco de formação de piping durante a escavação de um túnel, que poderá carregar material do teto até chegar à superfície. Um outro exemplo
de acidentes geotécnicos que acontecem até hoje com os nossos colegas. Se você vai instalar uma galeria de drenagem, não faz a blindagem com as valas blindadas, você pode também ter um pipe causado pela falha do perfil geológico técnico, fazendo com que esse material daqui carregue para dentro da sua escavação. Então, análise de escorregamento de grandes valas a céu aberto com estruturas provisórias de contenção, a fim de não ocorrer o deslizamento de fundo das paredes, eventualmente não protegidas, devendo as obras de talude e escavação serem necessariamente acompanhadas pelo engenheiro civil geotécnico, como exige a norma. Se não tiver um profissional acompanhando a obra e acontecer alguma coisa, a empresa será penalizada. É a lei. Outro exemplo aqui do perfil geológico geotécnico de um estudo de um túnel, onde você consegue ver as feições e as diferenças dos materiais identificados nas camadas. Outro exemplo de sondagem, onde se identificou que o lençol freático simplesmente está acima da travessia do túnel liner, se tornando impossível a execução de um túnel abaixo da água, sem que se faça a execução de rebaixamento de lençol freático por poços profundos ou ponteiras filtrantes, ou tratamento de injeção de consolidação com calda de cimento para permitir a impermeabilização do invólucro da escavação com cerca de 2 metros acima da geratriz superior, 2 metros da geratriz superior abaixo. Aqui outro exemplo de risco de formação de pipe durante a escavação de túnel e ruptura frontal. Quer dizer, o cara está escavando um túnel, e de repente ele pega um pipe de um material que está mais granular, mais fino aqui, e toda essa altura aqui cai dentro do túnel, praticamente soterrando quem está trabalhando lá e o equipamento. Esses cuidados que nós temos que ter com a geotecnia. Aqui mostrando eu uma foto, um exemplo de risco de formação de pipe ocorrido numa escavação de um túnel através da ruptura frontal da parede de um túnel, onde nós fomos lá para dar solução geológico-geotécnica de injeção do pipe, para consolidar o pipe, para permitir a voltar com regularidade a escavação do túnel que estava em andamento. A importância da definição e qualidade de campanhas de sondagem para a modelagem numérica e apoio do entendimento do fator de segurança e áreas de risco nas obras geotécnicas. Exemplos a seguir, retirados da live do meu amigo pessoal, colega que trabalhamos juntos há 8 anos, e hoje eu tenho orgulho do Thiago Bretas, mostrando alguns exemplos que ele mostra aqui da modelagem numérica de estruturas geotécnicas em barragem, com relação ao seu desempenho na abordagem probabilista e na abordagem determinística. O que vem a ser, resumidamente, no caso, a abordagem probabilística. É a variação dos parâmetros, a distribuição para fator de segurança, que garante também o índice de confiabilidade através dos métodos conhecidos como FOSM, PEM e MMC. Já a abordagem determinística são os mais utilizados, são os mais simples de fazer e são adotados através de parâmetros médios e dão um único valor de fator de segurança, que você aqui nesse exemplo aqui está dando 1,75. Para essa ilustração dessa barragem, nessa formação desse perfil geológico geotécnico, onde a gente supõe que tem uma rocha aqui embaixo, uma alteração aqui e um aterro formando a barragem. Aqui, alguns estudos de tensão de deformação por elementos finitos do modelo numérico de uma fundação em radier. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Observem que aqui, quando você tem um radier, a formação daquilo que eu falei dos prédios santos, a formação do bulbo de tensões. Quando vai aumentando a carga, o bulbo de tensão vai aumentando a região de proximidade, de amplitude, onde essa tensão começa a afetar mais as laterais, aumentando inclusive a sua profundidade.
pelo acréscimo de carga. Já aqui a gente vê uma modelagem numérica para uma barragem, que é o nosso tema, através do método de equilíbrio limite, que utilizando métodos diferentes de Spencer, GLEMP e Bishop, buscas de diversas cunhas circulares e não circulares. Eu vou buscando infinitas possibilidades de cunhas circulares e não circulares. Materiais compatíveis, modelos constitutivos, estudos de percolação de água, ela analisa a percolação da água que passa de montante para jusante no corpo da sua barragem. São diversos momentos da vida útil que se consegue idealizar na sua barragem, determinístico, que você determina o fator de segurança, probabilístico, você identifica a probabilidade de acontecer, e ainda consegue uma análise 3D, em 3 dimensões, com a confirmação dos modos de onde pode falhar. Quer dizer, aqui está mostrando que a tendência de falha é aqui, ó, no núcleo da barragem, no centrinho. E o processo por elementos finitos, que é a confirmação do fator de segurança via SRF, e a tensão de deformação pode ser dada de forma 2D e 3D, inclusive com as etapas executivas. Aqui mostrando classicamente o que eu descrevi anteriormente nos meus slides, do caso do Porto de Santos, onde você vê que a fundação do radier, se você consegue botar um prédio do outro lado, a formação do bulbo de tensões de um prédio praticamente abraça o outro, não só em profundidade, como distância e profundidade. Estudos de tensão de deformação por elementos finitos no modelo numérico de contenção atirantada. Quer dizer, você faz uma parede de cortina atirantada que tem ficha de fundação e mais escavação de tirantes de maneira descendente, de cima para baixo. Ao longo das fases da obra e dos carregamentos de proteção do tirante, ele vai modelando os estudos de tensão de deslocamento horizontais e de deslocamentos verticais, onde você consegue, através de ábacos, distinguir o comportamento que está acontecendo. Aqui nesse caso de um talude genérico, estudo de tensão de deformação por elementos finitos, do sequenciamento durante a construção da execução da obra. Imagine que você vai ampliar o seu terreno aqui para ganhar espaço, você vai escavar, ele consegue identificar a proximidade das piores tensões, que são as vermelhas, próximo da ponta do pé do seu talude, evitando assim, inclusive, a possibilidade da ruptura e instabilização do seu talude, como aqui vocês veem que ele já está definido com a execução de tirantes aqui, justamente porque ele ampliou o talude, ele ganhou área no talude, e para ganhar área, sem mexer com a inclinação do talude, aumentando o fator de segurança, só com obras de tirante e contenção que ele consegue estabilizar essa estrutura. E aqui, já partindo para a finalização da aula, eu vou deixar para vocês aqui um monte de link aqui, ó, que vocês podem, inclusive, entrar na minha homepage, que se chama www.naresi.com, que você vai ter todas essas apresentações gravadas lá e mais um monte de coisa de barragem, de artigos que eu desenvolvo ao longo dos meus 38 anos, eu vou fazendo de forma didática para deixar como fruto para os alunos novos aprenderem com a minha experiência de campo ao longo da minha jornada de carreira de vida. Eu tive a oportunidade de aprender em campo e voltar a fazer isso de maneira desprendida e acadêmica para os meus colegas. Então aqui eu tenho mais sondagem e percussão, procedimentos de sondagem e percussão com medida da SPT a cada metro, detalhadamente a importância da sondagem de solos com ênfase na sondagem e a percussão SPT, sondagem com SPT automatizada, princípios de funcionamento da sonda sônica e a sondagem sônica, artigo de especificações e procedimentos de sondagem e a percussão de simples reconhecimento SPT, a importância de fazer uma campanha de sondagem para definição da escolha do projeto
que é essa apresentação que eu acabei de fazer para vocês. Sondagem a percussão com medida de torque, SPT. Sondagem por métodos sísmicos e execução de sondagem rotativa. E eu queria, inclusive, divulgar o meu livro de sondagem, que eu vou sortear um livro aí para os alunos que me assistiram, que vocês mandem o nome de vocês aí para o Clube de Engenharia, vai ter um sorteio. Eu vou dar de presente esse livro de sondagem, que foi escrito por mim, Antônio Geraldo, do Singel, Sindicato de Engenheiros do Estado de Minas Gerais, que é um livro bem legal, que mostra passo a passo, de maneira simples, como se faz uma sondagem, uma campanha de sondagem. Eu estou sorteando e dando de presente para vocês um exemplar desse. E coloco esse livro à disposição de vocês para quem quiser. Pode fazer contato comigo pelo WhatsApp 31 99230 1333 e solicitar o orçamento do custo do seu exemplar. E quem quiser patrocinar o livro, está saindo agora a terceira edição a cores, já bem fundamentada, inclusive com engenharia de segurança do trabalho envolvida. Partindo para os momentos finais da aula, eu deixo aqui as referências bibliográficas que foram consultadas. Deixo também aqui a minha homepage, LAN Consultoria, www.nares.com, Progel Engenharia, onde eu sou diretor técnico comercial, executando obras com orgulho há mais de 22 anos, esperando o seu pedido entrar no nosso e-mail, progel.com.br. E uma rápida homenagem que eu faço para o meu querido professor Dr. Carlos Maffei, em recente encontro no Congresso CF8 em Belo Horizonte, falando um pouquinho carinhosamente do professor Maffei aqui, para vocês conhecerem, que também foi uma pessoa que eu acompanhei os trabalhos do desaprumo do edifício Núcio Mazzoni e de outros milhares de edifícios e na construção de túneis, da qual eu tenho aprendido muito com ele ao longo da minha jornada terrena aqui, do qual eu mando um grande abraço. E outros grandes professores também que eu tive, tipo Jorge Roberto Nou, Rubem Ernesto Bart, o Carlos Alberto Ramin. Nossa, são incontáveis professores, eu seria injusto se eu não falasse o nome de todos eles aqui, como eu estou fazendo agora. E aqui a mini currículo meu, falando um pouquinho de mim, que eu acho que é desnecessário. Quem quiser entra na homepage, pode ter informações e referências minhas. E aqui, mais referências aqui. E finalmente, terminando o curso, adquirindo aqui o livro do meu querido amigo professor aqui, sobre barragens de enrocamento. Eu me despeço de vocês, deixando um grande abraço aqui, com essa foto final aqui. Obrigado a todos, um prazer estar com vocês. Não deixem de me seguir no LinkedIn, nas redes sociais, no Instagram, Facebook. Eu vou ter um prazer de manter contato com vocês na medida do possível. Um grande abraço a todos e bom dia.